Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Que não seja eu, mas a tua palavra, Pai. Glória a Deus. Irmãos, vocês perceberam como o culto falou de cura hoje? Já começou com a palavra de abertura, começou com os louvores e foi Deus levando. Independente do dia, o culto ele vai falar de cura também hoje. Sabe por quê? O Jeová Rafa, o Deus que cura, ele está aqui nesta noite. Bem? E o Senhor me deu uma palavra, como o pastor falou, eu não iria ministrar hoje, mas como o pastor Reginaldo está com compromissos de trabalho, eis-me aqui para ministrar a palavra dele. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo 12. Lucas 17, versículo 12. Vamos até o 16. Eu vou ler um e a igreja lê outro, tá bem? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e entrando numa certa aldeia, presta atenção, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. O 3, a igreja. Tá bom, mas pode melhorar. Vamos ler novamente, igreja. Vocês perceberam que aqui foi um clamor? O clamor ele representa o quê? O grito. Então eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. O 14 diz assim: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O 15. Para encerrar. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Glória a Deus, as palmas vão do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor colocou um tema para mim, justamente isso. Essa ministração vai falar sobre obediência, sobre a fé e a gratidão. A nossa irmã veio aqui, mesmo na simplicidade dela, Deus usou ela para falar sobre a gratidão. O ano já está acabando e eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Nós hoje acordamos, já agradecemos pelo dia de hoje, pelo que nós comemos, por este ano, mesmo com as tribulações, nós agradecemos a Deus. E muitas das vezes acabamos reclamando, murmurando, ou às vezes colocando culpa a Deus. Mas o dono da cruz está aqui nesta noite. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor me direcionou para falar. E ele vai falar justamente isso, sobre a obediência, sobre você ter fé e sobre você ter gratidão. O contexto aqui é o seguinte: glória a Deus, que Jesus ele estava indo, continuava viajando para Jerusalém. Então ele passou pelas regiões de Samaria, ele passou pela região da Galileia, e no versículo 11 já disse isso. Teve aquele cenário e aquele ponto de encontro. E Jesus ele estava a caminho de Jerusalém. E a missão aqui que ele faz era passar por onde? Pelo meio de Samaria e Samaria da Galileia. Ou seja, isso sugere um percurso incomum. Tá? Quando a bispa até citou sobre a mulher de Samaria, Jesus ele passou por lá. Enquanto muitos, os judeus, eles não podiam se encontrar com os samaritanos. Tanto que o percurso que eles faziam, eles montavam até da rota deles para poder não se cruzar com os samaritanos. Eles passavam, faziam um caminho muito mais longo, muito mais distante, justamente para não ter esse encontro. Mas no momento da dificuldade,
Senhor falou muito isso. Eles se juntaram em algo comum. Sabe por que Jesus estava passando naquele lugar? Aleluia. Então, quando entrando no povoado, 10 leprosos, como nós lemos, foram se encontrar com ele. E eles pararam de longe. A Bíblia nos diz que eles pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou tenha pena de nós, outra versão vai dizer. E o ponto-chave aqui nessa passagem era uma enfermidade que estava tendo aqui, a lepra. Se nós percebemos, se nós vemos na Bíblia, a lepra é muito citada na Bíblia. Pelo menos 40 vezes ela é citada na Bíblia. Porque ela era uma enfermidade, era a segunda maior enfermidade, pelos que os estudos dizem. Era a segunda maior enfermidade que causava a doença, a enfermidade e causava também o óbito. Isso, exatamente. A lepra, então, hoje, na verdade, ela é chamada do quê? De hanseníase. A hanseníase é uma doença de pele, que ela começa silenciosamente e ela vai ali, operando, ela vai indo aos poucos pelas beiradas e vai causando uma enfermidade tão grande que as pessoas elas não acabam tendo que ficar restritas, não está sendo exposta à sociedade. Então, pela lei, isso pela lei lá no Antigo Testamento, a lepra também ela era considerada como pessoas impuras. Pessoas que contraíram a lepra, elas eram consideradas impuras, ou seja, elas não podiam ter contato com a sociedade. Elas tinham que ficar numa aldeia, numa comunidade que só tinha leprosos, só tinha pessoas enfermas ali. Ela era totalmente afastada da família, do convívio familiar, da sociedade. Então, era como mal vista para os olhos das pessoas. Era considerada impura. Então, a principal razão pela qual a lepra também é mencionada na Bíblia é que ela é um exemplo destrutivo. A Bíblia não fala o porquê que eles contraíram essa lepra, mas lá no Antigo Testamento, isso era mencionado pelo pecado. Isso era uma forma como Deus ali, ele colocava a mão sobre essas pessoas que cometiam o pecado. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque a gente está aqui no Novo Testamento. E trazendo para nós, o que nos separa de Deus? É o pecado. É o pecado, seja pecado na forma espiritual ou algo que nós cometemos. É tudo que afasta a nós, é nós mesmos. Somos nós mesmos que nos afastamos de Deus. Não podemos colocar culpa em ninguém das nossas atitudes, que às vezes afastamos do Senhor. Ou seja, quando Jesus estava passando, eles pararam de longe, que era pelo menos 40 metros, eles não podiam se aproximar. Então eles pararam de longe para evitar contaminar pessoas saudáveis. Só que eles têm uma coisa em comum: eles sabiam que Jesus estava passando ali. Então, dessa forma, como eles não podiam se comunicar, eles não queriam comunicação entre eles, entre Jesus e samaritano e judeus, havia algo em comum. Eles criam Jesus. Eles sabiam que o dono da cura estava passando por ali nessa noite. E Jesus está passando por aqui também. Se nós percebemos como o culto fala de cura nesta noite. E eles levantaram o clamor, todos eles, os 10. Eles se uniram de alguma forma. Se uniram para levantar o clamor. Nós pensamos que todos isso, exatamente, todos tiveram um propósito, um clamor em comum. Apesar da diferença da cultura da época, entre judeus e samaritanos, eles não se comunicavam, mas tinha esse propósito de buscar a Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, veja? Isso nos traz saber e nos traz entender que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior a ninguém, porque só existe um superior acima de tudo e de todos, que é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então temos um propósito em comum. Nós, você e eu, temos um propósito em comum de estar aqui hoje, de buscar a Deus, de buscar a Jesus, de vir para a igreja e manter essa unidade, a unidade de Cristo. Não podemos escurecer essa verdade.
Então temos pessoas diferentes, nós vamos encontrar pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com jeitos diferentes. Mas nós temos o quê? Que entender, porque nós estamos em união. Amém, igreja? Nós temos em união aqui dentro. E outro ponto é o seguinte: a diferença, o propósito que eles estavam buscando era da miséria da sua doença. Levaram eles à proposta e reconheceram a autoridade de Jesus e somente clamaram a Ele: Mestre, tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós. E agora no versículo 14 ele vai dizer que Jesus os viu e disse: Vão, ide e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E aconteceu que, quando eles iam pelo caminho, eles foram curados. Percebeu? Jesus, ele não liberou nenhuma palavra aqui. Jesus não tocou neles, não liberou uma palavra. E agora ele está mandando para eles continuar pelo caminho. E a ordem é: Jesus não toca, não diz seja curado. Sabe, porque Deus ele tem um trabalho diferente na vida de cada um, diferente. Então, aqui pelo Antigo Testamento, eles teriam que ir aos sacerdotes, teriam que ser examinados. Lá também ele falava que ele declarava se ele estava curado ou não, ou se eles tinham que ficar presos ali naquela aldeia para poder ou ser curado, ou então esperar o óbito, infelizmente. Então eles teriam que ir aos sacerdotes ser examinados, aí sim eles declararam se você estava curado ou não. Só que a ordem nessa noite, amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. A ordem era o quê? Movida pela fé. A ordem ela tem que ser movida pela fé. Eles podiam ter rejeitado essa ordem. Mas por quê? Se o Senhor eu sei que o Senhor é o dono da minha cura, se o Senhor eu sei que é o dono de tudo e de todos, por que o Senhor está me mandando eu ir e falar com os sacerdotes? Só que a ordem é o que? É a obediência. É a obediência que levou ele pelo caminho. É a obediência pela fé que eu vou seguir o que ele está falando. Ele podia sim liberar uma palavra, como ele fez em outras ocasiões, mas não. Sabe por quê? Muitas das vezes a cura, ela não vai ser imediata, mas a cura vai ser pelo caminho. A cura, ela vai ser pelo caminho. E esse caminho, ele quer dizer o quê? É pela minha fé também, porque Jesus ele pode fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Nós mantemos a nossa fé constante, mesmo não sabendo como será no final, mas o meio nós temos que fazer. Foi louvado aqui que nós somos chamados para ouvir e não para ver. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Eles podiam rejeitar. E é um exemplo que nós temos também, bem conhecido, de Naamã. Naamã também teve lepra. Naamã teve enfermidade. Só que a diferença é que Naamã ele se esquivou. Naamã ele rejeitou ser mergulhado. Ele ainda fala: mas não tem o rio Arbana, o rio Farpá lá em Damasco? Por que eu vou mergulhar justamente no Rio Jordão, que é totalmente impuro? Não é superior à minha necessidade, ao meu cargo, vamos dizer assim, porque ele era general. Naamã era general, mas tinha uma lepra. A lepra do orgulho, a lepra da arrogância, a lepra também física que ele tinha. Só que mesmo assim, ele preferiu contestar. Ele preferiu contestar, falar: não, esse rio aqui, o Rio Jordão, é muito inferior. Me leva lá para Damasco para poder mergulhar. Mas não. Quando Deus ele quer tratar com uma pessoa, não importa a situação, não importa o status, não importa nada, ele vai e fala: mergulha, porque quem está mandando sou eu. Aleluia, glória a Deus. E assim ele obedeceu, mesmo restringindo, mesmo ele contestando, porque
porque não tem que prevalecer a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Glória a Deus. Então ele mergulhou, e mergulhou não somente uma, como 7 vezes. 7 vezes. E ele saiu de lá puro. Ele saiu e foi curado. E depois, trazendo isso para nós, o que é a lepra? A lepra nos dias de hoje ela representa. Quais são os motivos da lepra hoje? Eu anotei algumas coisas aqui. A lepra ela pode representar depressão. A lepra ela pode representar orgulho, status de superioridade, como Naamã, ele tinha essa lepra, mas também tinha a lepra do orgulho, a falta de amor, a falta de perdão e o ressentimento, que muitas das vezes está ali perdurando, não libera perdão, aí fica volta e meia voltando naquele mesmo assunto, vai revirando aquele mesmo assunto, vai tirando e vai revirando aquele mesmo assunto, e a pessoa não espera, ela não libera perdão, ela espera que a outra pessoa que está errada ela venha pedir perdão também. Então as lepras do dia de hoje são isso, infelizmente. Mas, e outra parte também, estudando hoje à tarde, até comentei com a minha esposa, a lepra, ela, conforme ela vai avançando, ela perde a sensibilidade do toque na pele. Ela perde a sensibilidade de você, por exemplo, se você tiver um corte na pele, você não sente dor. No fogo também é, pastor. Você não sente dor nenhuma. E trazendo isso, igreja, para o nosso lado espiritual, é uma metáfora. Sabe por quê? Às vezes perdemos a consciência espiritual, onde a pessoa não sente mais a dor do pecado. E ainda fala assim, pequei. Eu fiz. Aconteceu. Oh, glória a Deus. E perde esse discernimento. Mas aquilo não tem nada a ver. Foi só um pecadinho. Deus não está vendo. E a mais desculpa, infelizmente, é que Deus não está vendo, mas Ele está vendo sim. Ele está vendo tudo. E muitas das vezes contraímos lepras, contraímos enfermidades na nossa vida e achamos que isso é castigo, que Deus não está me vendo, que Deus não está atendendo a minha oração. E aí vem, como um culto como hoje, vem pedir oração. Nós oramos sim, mas a sua parte você está fazendo também? Glória a Deus, porque a nossa parte nós temos que fazer. Como eu disse no início, o Deus que cura, Ele está aqui. Mas a nossa parte nós temos que fazer também. Mas, diante disso, existe um antídoto. Sabe qual que é esse antídoto? É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É você se arrepender. É você se render a Ele. Porque Ele está aqui de braços abertos. Ele fala, eu posso liberar a cura. Porque eu sou o dono da cura. Mas eu quero que você se arrependa, eu quero que você se renda e eu quero que você desça. Você desça aqui nos meus pés, como esse samaritano fez. É você precisar dele e reconhecer a condição que você está. A condição que você está hoje. E falar assim, Jesus me ouve, Jesus me socorre, Jesus tenha pena de mim. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Glória a Deus. E a fé começa com esse simples pedido de ajuda, igreja. O reconhecimento da nossa incapacidade de resolver tudo por nós mesmos. É resolver tudo na força do nosso braço. Porque eu não tenho como foi louvado aqui. Quando Pedro ele ia na porta famosa, todo dia orar. Quando os seus ungidos iam lá, ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a resposta para isso é a fé e a cura. O ato de você ir até Jesus, o fato de você ganhar até Jesus precisa um ato de fé. E eles tiveram fé. Eles poderiam ter falado assim, eles poderiam ter agido assim. Eu falei, não vou voltar ao sacerdócio. Mas eles obedeceram. E o segredo está na obediência, igreja. A
fé, ela vem pelo ouvir. Só que Deus não chama a gente para ver, Deus chama a gente para ouvir. E então, eles prontamente obedeceram antes de ver o milagre. Será que nós podemos ouvir isso e falar assim, e continuar no caminho? E se Jesus fala assim, continua no propósito? Hoje eu não vou liberar essa palavra de cura, mas continua pelo propósito. Continua no teu propósito. Continua pelo caminho. Porque é no caminho que você vai ver o milagre. Glória a Deus. Sabe, porque isso me traz também sobre a mulher com fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento, 12 anos se medicando, 12 anos ali com aquela hemorragia, nada curava ela. Mas ela tomou uma atitude. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você tome uma atitude. Ela poderia ficar em casa e esperar o óbito chegar, mas ela faz totalmente. Se tão somente eu for, oh glória a Deus, tocar na hora da sua veste, eu ficarei curado. Oh glória a Deus. E tão somente ela precisou romper a multidão, ela precisou romper os obstáculos que estavam impedindo ela, mas ela foi. E quando Jesus ele sentiu esse toque diferente, ele falou: opa, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. Mas ela sabia que ela estava exercendo a fé dela ali. Mal ela sabia, mas ela foi. Se posicione, rompa a multidão, rompa o seu obstáculo que está te impedindo de se aproximar de Jesus. Sabe, porque Ele pode, e nós temos que ter essa certeza que Ele pode curar. Isso me leva também lá em Lucas 5, quando Jesus ele cura o leproso também. Esse é o primeiro milagre, o primeiro leproso que Ele cura. Quando Ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. E Ele diz: sim, eu quero. Glória a Deus, oh glória a Deus, o Pai Senhor, irmão. Jesus está com resposta nesta noite. Ele diz: eu quero curar a minha igreja. Eu quero sarar as feridas. Sou ele, E olha como é diferente. Deus tem um tratar diferente com cada um. Vamos lá também, se nós lembramos, na cura do centurião, do servo do centurião. Ele curou à distância. Quando o centurião chega, ele fala: Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas somente pela tua palavra. Glória a Deus, pela tua palavra. A palavra que o Senhor liberar, eu creio que ele será curado. E quando ele volta para casa, o servo dele estava curado. Na mesma hora que foi liberada a palavra. Glória a Deus. Oh, glória, Espírito Santo, Jesus está aqui, igreja. Glória a Deus. E o outro ponto é o seguinte: a diferença quando eles voltam. O retorno e a gratidão. A diferença é voltar para agradecer. Quando ele diz lá no 15, versículo 15 e 16: um deles, pode colocar, por favor, 16. Isso. Um deles, ele que foi curado, voltou glorificando a Deus. Vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aleluia. Percebeu que a Bíblia faz questão de mencionar que era samaritano, um estrangeiro, um gentio, como eu e você. Como eu e você que um dia estava no lamaçal do pecado, como eu e você um dia que estava no mundo da perdição, como eu e você que está e foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, está aqui esta noite. Mas a diferença é ações do único. E ele fala aqui, glória a Deus, no 17:
Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Ele faz essa pergunta. Não foram no único 10? Onde estão os 9? Sabe por quê? Muitos vão começar a caminhada com você, a caminhada com Cristo, mas nem todos vão terminar com você. Nem todos. Porque se você está aqui nessa noite é pela misericórdia dele. Muitos não, infelizmente, não vão entender o propósito do caminho. Vão ser curados, vão ser limpos, mas não vai ter a fé suficiente que você, para você continuar junto com ele no caminho. É por isso que nós não temos que se apegar a ninguém, não temos que se apegar às coisas, porque muitos vão começar com você, mas nem todos vão terminar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. E a ação do único, apenas um voltou. Suas ações demonstram a verdadeira gratidão. Voltou, demonstrando o quê? Uma intenção. Ele voltou com a intencionalidade. Glorificou a Deus, demonstrando o quê? A adoração. E prostrou-se aos pés de Jesus, demonstrando a submissão e reconhecendo a autoridade de Deus. E isso traz para nós o quê? O único que retornou era samaritano, um estrangeiro, e um membro de um grupo que era desprezado pelos judeus. Quantos de nós somos desprezados pela nossa família? Quantos de nós somos desprezados por algum amigo? Quantos de nós não pode ouvir a palavra de Deus, que somos rejeitados, que somos de outro mundo, que somos alienados, que somos habituados, mas nós somos sim. Sabe por quê? O nosso lugar não é pertencido aqui, mas é pertencido lá no reino dos céus. Glória a Deus. Então, lá no versículo 18, ele diz: porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E aqui ele foca na ingratidão. Sabe por quê? Jesus ele não se espantou com a cura. Ele é a cura. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida. Mas ele não se espantou com a cura. Sabe por quê? Porque que ele se espantou foi com a ingratidão. A ingratidão, igreja, é o pior sentimento que devemos ter. É o pior sentimento. Isso junto também com a murmuração, porque murmuração também é pecado, sabia? Então a ausência de gratidão, ela destaca o quê? A graça recebida pelos 10 curados e o reconhecimento demonstrado, porque apenas voltou. Nós podemos dizer que nós somos gratos porque nós iniciamos o culto, iniciamos o ano e estamos aqui em dezembro, glorificando a Deus. Mudamos de local e Jesus habitou em tudo. A mão dele foi em todo lugar. Nós não podemos ver, nós não podemos sentir, mas a mão dele operou em todo lugar, operou em todo o tempo, operou em cada detalhe da sua vida. Glória a Deus por isso. Então, ao chamar samaritano de este estrangeiro, Jesus ele faz uma referência, porque a verdadeira fé e gratidão vieram de onde menos espera. De onde menos espera. Constatando para a diferença dos quilômetros, que provavelmente eram judeus e supostamente mais familiarizados com a lei e os atos de Deus. E o principal igreja do Senhor, é lá no 19 que diz que foram curados os 10. Somente um voltou, se prostrou ao pé de Jesus e ele recebe a cura espiritual e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia! Eles receberam a cura física, mas eles receberam a cura por completo. Glória a Deus. Nossa, eu estou me arrepiando aqui, irmãos. Jesus amado. Nós podemos glorificar esse Deus. Verdade, Jesus, obrigado. Nós podemos agradecer esse Deus que Ele pode fazer.
mas nós temos que ter gratidão, irmãos. Nós temos que voltar, e não apenas para agradecer, mas voltar para permanecer também. Glória a Deus. Eu quero fazer essa menção porque no início do culto foi falado de Efatá, um Deus que cura a ferida, foi louvado. Ele não podia abrir, mas você tem a sua boca, você tem 2 braços, você tem 2 pés, você tem sua visão também, mas você pode louvar a Deus e glorificá-lo do jeito que você está, na posição que você está. E lá também, e somente lá no Romanos, livro de Romanos, deixa eu tirar o papel para aqui, mas ele diz, glória a Deus, quando a salvação ela foi pela graça, a salvação ela foi pela graça, somos justificados pela graça. Ele teve misericórdia. Então nós temos que ser, nós somos alcançados hoje somente pela graça, porque não somos merecedores de nada. Não somos merecedores de nada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Isso. Como o pastor disse, a graça nos basta. E aí, para encerrar, e hoje eu encerro, e eu vou repetir novamente essa passagem de Isaías 53, o versículo 4 e 5. Sabe por quê? Foi por causa dele que nós estamos aqui. Foi por causa dele, da sua entrega, sobre a sua entrega que hoje estamos aqui. Sobre a sua entrega que hoje somos lavados e remidos pelo sangue dele. E ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele merece, só ele merece, é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Pai. E eu convido a igreja nesta noite a se colocar de pé e nós oramos para esse Deus, agradecendo a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa porta aberta, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor, que foi grandiosa neste lugar, Pai. Quando o Senhor falou, Senhor, que nós devemos que ser gratos a Ti, que nós possamos ter cada vez fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos permanecer em Ti, Pai, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Pai. A cura, Senhor, ela pode ser muitas vezes um caminho, mas a Tua palavra nos diz, Pai, que haja cura sobre este lugar, que haja cura sobre as feridas, que haja cura, Senhor, na vida espiritual, Pai, que haja saúde, Senhor, na vida espiritual de cada um nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de cada um, Senhor. Aviva, Senhor, esta obra, Pai. Aviva, Senhor, e que possamos voltar, Senhor, para agradecer, que possamos ficar, Senhor, prostrados aos Teus pés, Pai, glorificando e louvando o Teu nome, Pai. Pai, não temos nada, Pai, mas enche-nos aqui, Senhor. Enche-nos aqui, Senhor, como servos, Pai, inúteis, Pai, para Te servir, para Te louvar e Te agradecer com alegria, Pai. Pai, eu dispenso, Senhor, a cada um nesta noite, Pai, na paz do Senhor Jesus, Pai. E Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada semana, que essa semana que eu entrar seja uma semana de portas abertas, que seja uma semana de respostas, Pai, que seja, Senhor, uma semana de bênçãos e vitórias, Pai, e que se em algum momento há alguma dificuldade, Pai, a Tua mão, Senhor, irá nos segurar, Pai, em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia, pela graça, Senhor, que estamos aqui hoje rendidos e prostrados a Teus pés, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? E as palmas louvam o Senhor.